Olá! A água é a principal fonte de vida do ser humano, a maior riqueza natural do planeta, mas de forma contraditória não está disponível para todos. Quem vive em regiões carentes de água já sentiu sede, fome, resultante da terra seca e improdutiva, sabe bem a importância de um rio, de uma lagoa ou de um açude. Com boa vontade dos governos e colaboração do povo, de um único manancial é possível extrair inúmeros benefícios: abastecimento, irrigação, pesca. No semiárido brasileiro, iniciativas do poder público em parceria com a população estão dando novas oportunidades de sustento a milhares de famílias que vivem no entorno dos reservatórios. Essas fontes de trabalho e renda que nascem nas águas nordestinas são assuntos do programa Conhecer de hoje. Do cativeiro para os açudes, alevinos produzidos na estação Valdemar Carneiro de França povoam reservatórios da região metropolitana de Fortaleza e sustentam a pesca artesanal. Mascotes inusitados, bichinhos espertos e ariscos que de peixe não tem nada, recepcionam as visitas da estação de piscicultura em Maranguape. Gigante da água doce, pirarucus da Amazônia adaptados ao semiárido dão show nos cativeiros nordestinos enquanto são preparados para se tornarem reprodutores. Mudança de vida. Trabalhadores investem na pesca intensiva e viram empresários com a produção de tilápia em tanques-rede. A procura é tanta que a oferta vai embora rapidinho. Pesca no sangue. A atividade, uma das mais antigas realizadas pelo homem, passa de pais para filhos e conduz à história de vida dos sertanejos. O programa Conhecer está no ar. As estações de piscicultura espalhadas pelo semiárido brasileiro são exemplos de trabalho voltados para o desenvolvimento regional e geração de renda para o homem do campo. A reprodução de peixes em cativeiro, com adaptação às condições naturais do Nordeste, e a introdução de alevinos nos reservatórios da região tem melhorado a oferta de trabalho e a qualidade da alimentação de comunidades ribeirinhas. A estação de piscicultura Valdemar Carneiro de França, no município de Maranguape, é uma das mais antigas em atuação no Nordeste, beneficiando moradores de municípios da região metropolitana de Fortaleza. A estação produz 3 milhões de alevinos por ano e tudo tem destino certo. A natureza canta um chamado à visitação. Não dá para ver tantas cores e ecossistema em harmonia e não parar para apreciar. Quem sabe ficar. O município de Maranguape está a apenas 30 quilômetros de Fortaleza, mas uma distância muito maior separa as duas cidades, que já foram um ano passado. Desde 1851, Maranguape é emancipada da capital cearense. Hoje abraça mais de 108 mil pessoas. Mas não traz nada da pressa nem do barulho da sua antiga irmã. O clima serrano de Maranguape convida ao turismo, vocação econômica bastante explorada no município, que tem diversidade de meios de hospedagem e opções de lazer. Nos distritos de Maranguape são as atividades ligadas à terra e à água que se destacam, e foi uma delas que nos fez vir até aqui. Nós viemos conhecer um marco na cadeia produtiva maranguapense, que influencia no desenvolvimento de toda a região. A estação Valdemar Carneiro de França é veterana. Foi inaugurada em 1957 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, com foco no desenvolvimento regional a partir da prática de pesquisas e produção de peixes. A estação é alimentada pelo açude público do Amanari, que fica logo ao lado. O reservatório, com capacidade para 11 milhões de metros cúbicos de água, abastece diariamente toda a estrutura de viveiros e tanques para a produção de alevinos. O caminho da água da barragem para o canal principal e dele para os viveiros é feito por gravidade, sem gasto de energia. O coração da estação são os viveiros de reprodução, onde machos e fêmeas acasalam. Matrizes e reprodutores passam 60 dias juntos. As matrizes são selecionadas por um técnico, né? Elas são capturadas, né? As matrizes, os reprodutores, né? Faz o acasalamento nos viveiros, né? Lá na proporção de um macho para 3 fêmeas,
para o acasalar. A partir de 12 dias já se começa a notar pequenas nuvens de larvas, né? Porque a larva ela tem a fêmea põe, né? Deposita-se o ovo na boca para a eclosão, né? E em seguida ela solta as primeiras larvas, né? Quando começa a ser observado que o número de larvas está diminuindo, é porque os peixes precisam de uma pausa na reprodução. Matrizes e reprodutores são retirados dos viveiros e permanecem no tanque de descanso por 2 semanas à base de ração especial com energético. Bem alimentados e com energias revigoradas, os peixes voltam para os viveiros, para novo período de acasalamento. Enquanto isso, as atenções se voltam para as larvas, que com 7 a 8 dias de nascidas foram capturadas. Quando atingem 1 grama, as larvas são trazidas para os tanques de manuseio, onde permanecem sendo alimentadas com ração especial por aproximadamente 10 dias. Daqui, elas estão prontas para serem levadas para os açudes. Olhando para estas tilápias pequenininhas, fica difícil calcular o potencial produtivo. Mas muitos produtores já enxergaram a força do peixe e estão enchendo os reservatórios. Somente em Maranguape nós temos 7 açudes grandes, de grande porte, em Maranguape, né? 7 açudes, muito particular adquirindo peixe do Denox, então dificilmente acontece de sobra de peixe. Quando sobra a gente dá um destino final, que são peixamentos nos açudes públicos, aqui de Maranguape, Maracanaú, Palmácia. E os camarões? Eles vieram parar aqui naturalmente. São fecundados no açude Amanari e migram para cá, escapando pelo filtro da estação de piscicultura. Inevitavelmente, os crustáceos acabam crescendo com os alevinos e também seguem viagem juntos quando os peixes saem dos tanques para povoar reservatórios da região. Até uma forma de fazer esse consórcio, né, benéfico, né, do camarão canela, que o Denox está estimulando a criação agora, né, fazendo o peixamento de açudes públicos, né, e os produtores, os criadores, os proprietários de açudes recebem esse camarão graciosamente. Quer dizer, leva o alevino e de brinde o camarão. De brinde é o camarão. Antes de seguir viagem com os alevinos, é preciso se cercar de alguns cuidados que vão garantir o transporte adequado, para que os peixes aguentem a viagem e cheguem com vida ao manancial onde serão depositados. Como os peixes não têm temperatura própria, assimilam o calor ambiente, eles passam por um processo de adaptação para minimizar a diferença entre a temperatura da água dos tanques, onde estavam estocados, e do açude, que será sua nova morada. Tudo parece simples, mas exige dedicação. Os profissionais ficam horas sob sol escaldante, sem ter tempo ruim para o trabalho, lidando com uma rotina puxada. Nós estamos a caminho de concretizar o trabalho da equipe da Estação de Piscicultura. Aqui dentro existem milhares de alevinos que vão ser levados para o povoamento do açude público do Amanari, uma fonte de alimento bastante proteica e gratuita para a população de baixa renda. Na chegada ao açude é certificado que não vai haver choque térmico entre os alevinos. Só depois os peixinhos são depositados no reservatório. Daqui em diante, a natureza se encarrega de tudo. Eles vão se desenvolver naturalmente. Nem todos vão sobreviver devido a predadores, mas milhares destes pontinhos de vida, em alguns meses, estarão no prato das famílias da região. Para que as tilápias consigam se desenvolver e atingir o peso ideal para a pesca, o recomendado é esperar 6 meses. Neste período, elas atingem peso médio de 800 gramas. Os peixes pequenos podem escapar com uma ajudinha dos próprios pescadores. Eles limitam a capacidade de captura da rede, estabelecendo o tamanho mínimo das tilápias que vão deixar a água. Esses 2 distritos, Amanari e São João, surgiu em função do açude. Esse açude construído há 70 anos atrás, né? Nesse período só havia pescadores vindo de outras regiões para construir, após a construção do açude, né? E hoje aqui formamos uma colônia de pescadores aqui no entorno desse açude.
Esse açude também abastece, né, esses 2 distritos? Esse açude pertencente ao DENOX, em convênio com a Prefeitura Municipal de Maranguape, abastece 2 distritos progressistas de Maranguape, que é o Amanari e São João da Amanari. Abastece a Estação de Piscicultura Valdemar Carneiro de França, que é a nossa estação, a área do presídio também com alguns tanques de criação de peixe, né? Os pescadores, que temos em torno de 40 a 50 pescadores, e os irrigantes, que utilizam água tanto na montante como na jusante do açude. Muitos moradores de Maranguape e de municípios vizinhos vivem do alimento que sai dessas águas. E tem sido assim há muito tempo. Dona Pedrina, de 63 anos de idade, nasceu aqui, aprendeu uma profissão dentro do açude e se tornou uma mulher arretada do sertão. Peste de galão, peste de tarrafa, peste de landuá, peste de linha solta. E a linha solta é 2 anzóis, um de um lado, outro do outro. Quando o peixe belisca aqui, você puxa, já o outro está beliscando aqui, você está puxando, é uma pescaria ligeira. Aqui é o pai da família de todo mundo, de todo mundo. Aqui, quando está dando peixe, vem gente de todos os cantos pescar aqui. Tanta experiência não foi da noite para o dia. Eu, a minha idade de 7 anos, eu era lá naquela ilha colar. Eu era da cor da tua calça. Bem pretinha, com a boquinha desse tamanho. Preta que dava nós pingo d'água. Eu criei, foi 2 feridas no meu rosto, assado do sol. Pescando de anzol, aprendi a lancear. Aí pronto, aprendi a fazer tudo. Eu tanto pesco com terçulinha, como remendo, como entrada, eu faço tudo. A desenvoltura da pescadora foi passada de herança para o filho. Eliezer pesca desde os 8 anos de idade e não poderia ser diferente. Como ele diz, nasceu à beira do açude. A lida que aprendeu com os pais hoje sustenta a família, graças às águas e aos peixes do Amanari. A nossa vida inteira. Isso aí representa já bem dizer a nossa vida, né? Já bem dizer faz pela gente, né? Assim você vai procurar. Eu sou assim, eu procuro no galão, não der, procuro na tarrafa, não der, procuro no espinhel. Eu sei de qualquer maneira dá para passar, dá. Só não dá os cabos ficar em casa esperando. Veja daqui a pouco mascotes inusitados, bichinhos espertos e ariscos que de peixe não tem nada, recepcionam os visitantes da estação de piscicultura em Maranguape. Gigante de água doce, pirarucus da Amazônia adaptados ao semiárido dão show nos cativeiros nordestinos enquanto se preparam para se tornar reprodutoras. O pirarucu, peixe de origem amazônica, foi adotado pelo Nordeste e é uma das mais promissoras apostas da piscicultura nordestina. A produção do gigante da água doce em cativeiro ganhou impulso a partir de 2005, quando o Departamento Nacional de Obras Contra Secas foi buscar na Amazônia matrizes e reprodutores para criação e engorda. A meta é produzir alevinos, adaptá-los à alimentação com ração e, consequentemente, multiplicar os peixes nas estações de piscicultura do Nordeste. Um dos locais que já trabalham com o pirarucu, ainda em fase de engorda, é a estação de piscicultura Valdemar Carneiro de França, em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Nossa equipe visitou a estação para conhecer, além dos pirarucus, tilápias, tambaquis e outras espécies de peixes, e acabou se surpreendendo desde a chegada. Logo na entrada, olha só quem recepciona. Se nós estamos numa estação de piscicultura, o normal seria achar que o mascote da estação seria um peixe. Mas não é isso que acontece, né? Os mascotes aqui são tartarugas. É verdade, Márcia. Há 40 anos ou mais, segundo informações de chefes que passaram por nossa estação, nos deram essa informação que alguém teve a curiosidade, né, para ornamentação da piscicultura, fazer esse tanque redondo e povoar com algumas tartarugas, né? E aqui nós temos frequência de crianças, de pessoas que vêm com o intuito de conhecer essas tartarugas que estão aqui há mais de 40 anos. Mesmo sendo atração, as tartarugas não se deixam ver com muita facilidade. Ficam o tempo todo escondidas debaixo d'água. Não dão mole para quem tenta alcançá-las. Mas os funcionários da estação têm a favor deles a experiência e a sensibilidade para dar o bote. Mas, ágil, ela escapole rápido.
A nova tentativa é em trio e eles conseguem uma gigante, mas por pouco tempo. Vai cair lá, mano. Segura a perna. Se para quem está habituado ao convívio diário é diversão, imaginem para os visitantes. Outros personagens da estação de piscicultura Valdemar Carneiro de França também nos deixam bastante curiosos. Fomos em busca do sempre inusitado pirarucu, os famosos gigantes da Amazônia. A espécie foi trazida para o semiárido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em 2005, para criação e engorda em cativeiro. No interior do Ceará, no Centro de Pesquisas em Aquicultura de Pentecoste, são desenvolvidos estudos para aprimoramento da técnica de reprodução do peixe, uma experiência promissora no Nordeste. O pirarucu, também conhecido como bacalhau brasileiro, tem carne suculenta e boa aceitação no mercado. Aqui na estação do Amanari, procuramos os pirarucus, que ainda são jovens, não são reprodutores. E mais uma vez contamos com a experiência dos trabalhadores. Equipados, eles iniciam a busca. A procura exige paciência. Finalmente, rede cheia. Mas ainda não seriam os pirarucus daquela vez. Nesta leva, peixes também grandes, viçosos, reluzentes, pirapitinga e tambaqui. Peixes devolvidos, continua a busca. Finalmente, são necessárias muitas mãos para dar conta e eles conseguem. Os pirarucus chegam meio cansados, a luta deu fadiga, mas os animais ainda mostram resistência. É até difícil exibi-los para a câmera. Nova tentativa de exibição, dessa vez com uma estratégia mais delicada. O peixe, de 20 quilos em média e força incalculável, fica mansinho se recebe carinho. Ele dá um pouco de trabalho porque ele é um peixe que tem muita força, certo? Mas é bonito. É muito bonito. Ele é o que dá mais trabalho? Exatamente. Tanto ele que não, o tambaqui, é os que dá mais trabalho no manejo da rede. É bom que dá trabalho a gente pegar, né? Isso aí tava amassando eles pouco, né? Tem que ter um jeitinho, né? Tudo com jeito se faz, né? Às vezes leva umas pancadas, né? Leva, mas é isso mesmo. Quem tá via sendo pegar tem que se puxar, né? Qual o cuidado que tem que ter na hora de capturar um pirarucu? Pra ele não pular e não pegar na gente. O rabo. Qualquer parte dele, que ele não morre, né? Vai dar sua cara dele pular e tacar a cabeça dentro desse piacho da gente, onde pegar dói muito. Agora eu vi o senhor ali fazendo carinho nele, parece que ele quando acalma ele fica mansinho. Ele acha bom carinho, né? Quem é que não acha bom carinho, né? O programa Conhecer volta daqui a pouco mostrando como os açudes do semiárido podem se tornar ainda mais produtivos com a pesca intensiva. Mudança de vida. Trabalhadores viram empresários investindo na produção de tilápia em tanques rede. A procura é tanta que a oferta vai embora rapidinho. A piscicultura está transformando a vida de famílias do distrito de São João do Amanari. Quem antes vivia apenas da agricultura ou de outras atividades, teve a oportunidade de se tornar dono do próprio negócio. Os trabalhadores viraram empresários investindo na produção de tilápia em tanques rede. A procura é tanta que a oferta vai embora rapidinho. Criar tilápias em cativeiro é considerado um bom negócio pela facilidade de manejo, ciclo curto, baixo custo de produção e grande aceitação no mercado. No semiárido brasileiro, a atividade ganhou impulso desde 2002, quando o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas importou 12.200 alevinos de tilápia tailandesa de linhagem 100% pura para se reproduzirem nos reservatórios da região. A iniciativa melhorou o plantel e incrementou a renda do homem do campo. No sistema de produção intensivo, desenvolvido em tanques rede, os peixes são confinados em altas densidades.
As gaiolas, com o tamanho padrão de 4 metros quadrados, são cercadas por malhas que permitem grande troca de água com o ambiente. Aqui é a casa dos peixes, onde eles se alimentam com ração balanceada, se reproduzem, tudo minuciosamente controlado pelos produtores. Os peixes são colocados nas gaiolas ainda na fase de alevinos e com peso médio inicial a partir de 1 grama cada. Ficam aqui até atingirem um tamanho adequado para serem comercializados. Dependendo do mercado, as tilápias são retiradas para venda com peso médio de 800 gramas. No semiárido, a produção intensiva de tilápia é desenvolvida em reservatórios pequenos, médios e grandes. Independente do porte, o alcance econômico e social é visto na prática. O açude público do Amanari, no município de Maranguape, tem capacidade para 11 milhões de metros cúbicos de água. É um reservatório pequeno que poderia ter ficado apenas na pesca artesanal. Mas desde que a piscicultura chegou por aqui, o manancial tem mostrado que não dá para subestimar potenciais quando eles são bem aproveitados. A pesca intensiva transformou a vida de famílias aqui do distrito de São João do Amanari. Moradores que antes viviam de atividades diversas, sem explorar esse potencial, tiveram a oportunidade de virar donos do próprio negócio e abraçaram a chance. Hoje são piscicultores, criam tilápia em tanques-rede, com uma produção considerada ótima, clientes certos e lucro garantido. Tudo começou há 4 anos, com um incentivo do governo. O Denox deu o pontapé inicial, que foi a doação das gaiolas, deu o cultivo, os alevinos necessários para o primeiro cultivo, doou a ração, doou um barco e também um freezer para estocar desse peixe, caso sobrasse, que não está faltando peixe no mercado, né? E hoje eles já andam por conta própria. E andam a passos largos. Os piscicultores compram peixes de produtores certificados, usam ração de primeira qualidade e pagam adiantado para receber no decorrer do cultivo. São jeitinhos para compensar os custos. A ração, né? Os alevinos, a nossa mão de obra, né? E os gastos que a gente precisa. Um conserto de um tanque, uma boia. O investimento aproximado para começar a criação de tilápia em tanques-rede é de R$ 1.500 por gaiola. O lucro líquido é de R$ 1 por quilo de peixe. Aqui em São João do Amanari, a produção média é de 5 toneladas por mês, que saem para Maranguape, Maracanaú, Caucaia e uma parte para Fortaleza. São R$ 5.000 mensais livres para os produtores. Mas estes números chegam a quadruplicar, dependendo do período do ano. Geralmente a melhor época de venda é a Semana Santa, né? A procura maior na Semana Santa. E aí o senhor acha que vai tirar quantos quilos na Semana Santa aqui? Vocês vão tirar quantos? Em torno de 15 a 20 toneladas. E vai sair tudo? Em 2 dias vai embora todo. Na quinta-feira, na sexta já não tem mais. Aqui todos os produtores tiveram de aprender no dia a dia as regras para um negócio ter sucesso. Investimento, prazos negociados com fornecedores, capital de giro. Tudo isso é sim assunto para o homem do campo. No início do projeto, quando vai se sentar um projeto desse aqui, a maioria só pensa no lucro, né? Não vê que a gente tem um trabalho que é grande para chegar onde nós estamos hoje, a gente batalhou um pouco. Tem perda, mortalidade, essas coisas. Prejuízo, uma gaiola que fura, uma coisa. Aí só pensava que o lucro fosse aquelas coisas bem grandes, não é assim não. A gente tem que subir aos poucos, né? Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.